Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 10. A Sueli falou algo interessante aqui, que Deus revelou o ministério de oração quando elas estavam orando lá embaixo. E é interessante observar esse movimento da igreja que ora. É interessante observar esse movimento da igreja que ora. Porque cada vez que a igreja ora, meu irmão, ou seja, cada vez que você ora, cada vez que a sua família ora, Deus revela, Deus se mostra, a palavra do Senhor é revelada, o Senhor se revela àqueles que o buscam. Quando a gente olha o que Sueli falou aqui na frente, nós precisamos ter toda a maturidade para interpretar aquilo que ela falou, colocar a mão no nosso coração e diante de Deus, falar: Deus, toca no meu coração. Se de uma forma ou de outra, Senhor, eu não apoio o crescimento do outro, se de uma forma ou de outra, Senhor, eu não promovo o crescimento do meu irmão, se de uma forma ou de outra, Pai querido, eu estou apagando os sonhos, se de uma forma ou de outra, Pai querido, eu tenho gastado o meu tempo, investindo o meu tempo para promover a dissensão, promover a ruína, eu estou errando. E é interessante observar que a mensagem dessa noite, ela vai trazer também esse ponto de reflexão para a gente. Quando você abre a sua Bíblia lá em Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo 46, você vê a história de um homem chamado Bartimeu, conhecido como cego de Jericó. Essa palavra também está expressa nos outros evangelhos, também está em Lucas, no capítulo 18, 35 a 43, e Mateus 29 a 34. Mateus 20, de 29 a 34. E essa história vai expressar, esse relato ele traz a história de um homem que era cego. A palavra diz que estava à beira do caminho. A palavra diz que esse homem estava ali já fadado há muitos anos à ruína, ao fracasso, a permanecer naquela condição decaída, a permanecer naquela condição perdida, a permanecer naquela condição sem esperança. E é interessante observar, querido, que aquele povo passava várias vezes perto de Bartimeu, e pelo que a gente olha pela palavra do Senhor, ninguém estendia a mão para ele. Quando a gente olha no decorrer, presbítero Marcelo, no decorrer do relato, que as pessoas, ao invés de promover a cura de Bartimeu, elas repreendem Bartimeu. Ao invés de promover uma renovação na vida de Bartimeu, elas repreendem Bartimeu. Entendeu, querido, o que a irmã Sueli falou aqui agora? A gente às vezes está sendo assim. A gente tem Bartimeus, a gente tem mulheres com fluxo de sangue, nós temos homens da mão ressequida, nós temos vários tipos de enfermos dentro da casa do Senhor, mas ao invés de fazer parte da multidão que cura, da multidão que profetiza, da multidão que estende a mão e profetiza a bênção do Senhor, nós muitas vezes somos como o povo que passava perto de Bartimeu. E ao invés de levar uma palavra de esperança, uma palavra de renovação, levava uma palavra de repreensão. Então vamos ver quem que era esse homem. Vá acompanhando comigo na sua Bíblia, que diz no versículo 46, e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó juntamente com seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. O versículo 46 diz que o Senhor Jesus saía de Jericó. E quando ele saía de Jericó, ele se depara com um homem, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu. É interessante observar, queridos, que a palavra de Deus, ela traz algo muito interessante para a gente. Quando a gente vê lá em João 21, 25, diz que se todas as obras, todos os relatos, todos os milagres do Senhor Jesus ficassem estabelecidos em um livro, não haveria espaço no mundo inteiro para armazenar tal literatura. O que quer dizer isso, pastor Ricardo? Quer dizer, meu irmão, que o Senhor Jesus curou de uma forma incontável. Muita gente foi curada pelo Senhor Jesus.
Lá em Mateus 4:23 diz que Jesus curava toda sorte de doenças e enfermidades, ou seja, que se ele curava toda sorte de doenças e enfermidades, todas as pessoas que chegavam, a palavra relata que várias vezes isso aconteceu, que o Senhor Jesus ficava horas e horas estabelecendo a cura, e todos que chegavam eram curados de alguma enfermidade, de algum mal. Ou seja, querido, a palavra ela traz essa informação do poder maravilhoso de cura do Senhor Jesus. Mas aqui existe algo tremendo para a nossa meditação. Por que o Senhor Deus estabeleceu que na palavra ficasse descrito o nome de Bartimeu? O que Bartimeu tinha de tão diferente na história dele? O que Bartimeu tinha de tão diferente para que, diante de tantas e tantas e tantas curas, diante de tantas e tantas operações de milagre do Senhor Jesus, Bartimeu fosse escolhido para ter o nome dele estabelecido na palavra? Isso tem muito a ver com a nossa história de vida, sabia, meu irmão? Porque Deus, ele conhece a história de cada um de nós. Vira para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: e você, meu irmão, você já parou para reparar na sua história? Na sua história de vida? Vira para a pessoa e fala assim: você conhece a sua história? É interessante a gente fazer essa pergunta. Você conhece a sua história? Você conhece a sua história, Beto? Você conhece a sua história, Gilson? Você conhece a sua história, André? Mateus, você conhece a sua história? Porque, querido, quando a palavra de Deus chama a atenção para a figura de Bartimeu, o que a gente precisa é se aprofundar na palavra de Deus. O que a gente precisa é se aprofundar nas informações. E Bartimeu, ele tem uma história, meus irmãos, minhas irmãs, que chama muito a nossa atenção e que não está descrita na palavra de Deus. Mas Deus, ele é tão bom, tão bom, tão bom e tão perfeito, que além da palavra de Deus, ele estabeleceu historiadores para, ainda na época de Jesus, registrar a história. E a história de Bartimeu é por demais interessante. Bartimeu quer dizer filho de Timeu. Bartimeu são duas palavras em hebraico: Bar, filho, e Timeu, que era o nome do pai de Bartimeu. E quem que era Timeu? Aí entra a questão da história de Bartimeu. A informação sobre Timeu, ou seja, o pai de Bartimeu, vai falar que Bartimeu, ele era um general de Israel. Bartimeu era um general do exército de Israel, um homem muito poderoso, um homem que tinha posses, um homem que tinha condições. E Timeu, pai de Bartimeu, se aposentando então do serviço do exército de Israel, ele tem posses, ele pega todo o seu investimento, adquire terras, adquire plantações, adquire criação, gado, ovelha, aquele monte de coisas que todo aposentado quer fazer quando aposenta: trocar de carro, arrumar a casa. Timeu foi lá e fez isso, meu irmão, minha irmã. Só que quando o exército romano veio, o que o exército romano fez? Começou a pegar tudo aquilo. Começou a tirar das mãos de Timeu tudo aquilo que ele tinha conquistado. É como se o governo hoje virasse e falasse assim: a gente vai confiscar a aposentadoria de todo mundo, ninguém mais tem nada. O que você comprou com a tua aposentadoria? A casa? É do governo. O que você comprou com a tua aposentadoria? Um carro? É do governo. É isso que o governo romano fez. E quando eles fizeram isso, qual foi o sentimento de Timeu? Ele falou: oh, beleza, né, presbítero Marcelo? Pô, ralei tanto, trabalhei tanto, fiz tanto 0 hora, peguei tanto ônibus para o Rio, 4 horas da manhã, para agora o governo vir catar meu dinheiro. Ele ficou rindo, meu irmão? Não, ficou chateado, ficou triste. Bartimeu, Timeu, juntamente com tantos outros que viveram a mesma coisa dele, começaram a alimentar uma revolta contra o Império Romano. E nessa revolta, meus irmãos, o que vocês acham que o Império Romano fazia? Devolvia? Óbvio que não.
O Império Romano simplesmente pegava aquele homem, batia, mutilava e fazia todas as atrocidades que nós nem conseguimos imaginar e depois matava. Então o que aconteceu com o pai de Bartimeu, ou seja, esse general aposentado do exército de Israel, Timeu, ele foi pego pelo exército romano, bateram bastante, depois mataram. Só que tinha o filho, irmã Cláudia. E se o filho virasse e falasse assim: puxa, mataram meu pai? Mataram meu pai, Raquel? Eu não vou deixar isso barato. Eu vou então correr atrás do prejuízo. Aí o que o exército romano fez, Pedro? O exército romano falou assim: não, vamos deixar esse menino ficar revoltado igual o pai dele, não. Pega esse menino. Isso é história, tá, irmãos? Isso é história. Isso não é o pastor Ricardo que criou na cabeça, não. Isso é história, isso está descrito na história da igreja. Flávio Josefo relatou isso tudo nos livros de história. Pega Bartimeu, bate bastante, quebra as pernas dele, quebra o braço, mas deixa ele, sabe, acabado, mas não mata. Sabe por quê? Ele tem que servir de exemplo. Ele tem que servir de exemplo, irmã Andréia, para que ninguém se atreva a se levantar contra o exército romano, como o pai dele fez. Ninguém tem que se atrever a se levantar contra o exército romano, como Timeu fez. E aí está a prova. Bartimeu, humilhado, todo quebrado, batiam muito, muito, muito mesmo. E qual que era uma das maiores crueldades do exército romano? Cegar a pessoa. Cegar a pessoa. Eles iam, e eles não simplesmente, meus irmãos, batiam tanto a ponto da pessoa ficar com cegueira. Eles arrancavam literalmente os olhos. Eu não sei se você conhece ou já viu alguém que não tem o globo ocular. Hoje a gente vê muitas pessoas com prótese, mas se você já viu, você repara que até quem tem prótese você repara, você consegue ver diferença. Eu já vi uma pessoa que não tem o globo ocular. O presbítero Marcelo trabalha com segurança também, já deve ter visto algumas vezes. Ele não tinha o globo ocular, meus irmãos. Flávio Josefo relata isso nos livros de história da igreja. Então, quando a gente olha para a história de Bartimeu, e por isso que é interessante você falar assim: qual que é a minha história de vida? Eu conheço a minha história. Eu conheço de fato todas as dificuldades que eu já passei, todos os problemas que eu já passei, todas as lutas, todas as provações que eu já passei na minha vida. Eu já parei para refletir, porque era exatamente isso que Bartimeu fazia constantemente. Bartimeu, enquanto ele estava ali à beira da estrada, à beira do caminho, cego, sem os olhos, mutilado, com certeza ele pensava em tudo isso, em toda a desgraça que ele já havia enfrentado, em todo o sofrimento, em todas as perdas. Meus irmãos, pensa essa história. Um jovem que de repente tem toda uma estrutura familiar, todo um aparato ali militar em volta dele, foi criado, dando ordens, sendo servido. De repente, um exército vai lá, rouba tudo que o pai tinha construído, mata o pai, escraviza a família e fala: para que você não se revolte, seu castigo é esse, cego, sem os olhos, e literalmente sem os olhos, meus irmãos. Quem gostar de pesquisar a história, me procura depois, que tem bastante coisa interessante. Eu amo história da igreja, então nem se fala. A tristeza de Bartimeu era grande, meu irmão. A tristeza de Bartimeu era tremenda. Imagina aquele homem ali numa escuridão sem fim, as lembranças das épocas felizes da vida, a lembrança de quando tinha o pai, a lembrança de quando tinha aquela pessoa que ele amava, a lembrança de quando tinha comida, a lembrança de quando era amado. Imagina isso, meu irmão, imagina isso, minha irmã. Então nessa noite Deus te trouxe aqui para te falar: meu irmão, minha irmã, a sua dor não é o final. Deus quer transformar a sua dor em vitória.
E não é da boca para fora, porque a palavra de Deus é fiel, assim como Deus é poderoso. E quando nós, enquanto igreja, cremos no poder de cura, de restauração, de milagre do Senhor, para a gente é simples acreditar nessa afirmação, que Deus pode transformar a sua dor em vitória. Se você crê nisso, eu te convido a dar uma glória a Deus, a você aplaudir e exaltar o nome do Senhor com toda a tua fé, em nome de Jesus. A sua dor não é o fim. Se você olha para a tua história, meu irmão, se você olha para a tua história, minha irmã, você pode ter passado fome, você pode ter sido desamparado, você pode ter sido maltratado, até mesmo pelas pessoas que você conhecia, pelas pessoas que você entendia que poderia estender a mão para você, assim como Bartimeu, quando olhava para o povo judeu passando, para os irmãos dele, para o povo dele, mas não estendia a mão. Ô dor, o coração parece que dói ao quadrado quando isso acontece, quando a gente espera que alguém conhecido vai estender a mão para a gente, e essa mão não vem, essa ajuda não chega. Então, meus irmãos, quando a gente olha para a história de Bartimeu, tantos açoites, tantas dificuldades, tanto sofrimento, a gente às vezes para e fala, como é que ressurge? Devanil, como é que consegue se levantar? Como é que consegue se reerguer? Sozinho não consegue, meu irmão, sozinho não consegue, minha irmã. Nenhum de nós consegue se reerguer da cinza sozinho. Nenhum de nós consegue se reerguer da ruína sem a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E Deus te trouxe aqui para te falar nessa noite, meu irmão, que essa dor que você tem no teu coração, essa dor dessa perda, essa dor dessa dificuldade, essa dor dessa desgraça, essa dor que você todos os dias lembra, Ele quer transformar em vitória para a sua vida, em nome de Senhor Jesus. Para Bartimeu, ele entendia que ele tinha sido esquecido, que já ninguém mais lembrava dele, que todas as coisas já não eram mais possíveis, até que surge um nome, Jesus. E aquele nome ele começa a ser pronunciado de quando em quando, e aquele nome começa a tomar uma conotação diferente nos ouvidos de Bartimeu. Bartimeu, quando ouvia falar daquele nome, ele já ficava diferente, ele já se sentia diferente, até que chegou um grande dia, como diz o versículo 46, estava sentado, e o versículo 47 vai dizer que, e ouvindo que era Jesus o Nazareno. Bartimeu estava ali com toda a sua dificuldade, com a sua história de dor, com a sua história de sofrimento, e então ele começa a ouvir a multidão falando que um tal Jesus Nazareno, poderoso em milagres, poderoso em curas, estava se aproximando. O coração dele bateu mais forte, assim como o meu e o teu coração bate mais forte, querido, quando a gente é ministrado pelo Espírito Santo de Deus. E é diferente quando a gente é ministrado pelo Espírito Santo de Deus, porque o nosso coração bate mais forte, a gente arrepia o braço, o cabelo do braço, a gente é tomado por uma onda elétrica, mas no nosso coração a gente sabe que é o Espírito Santo de Deus, porque nós somos filhos do Senhor. E não é simplesmente um misto de emoção com algo que a gente não sabe explicar, mas a gente sabe que é o Espírito Santo de Deus falando ao nosso coração. E eu creio que foi isso que aconteceu com Bartimeu, meu irmão, minha irmã. Naquela hora, no versículo 47, e ouvindo que era Jesus, Bartimeu começa a clamar. Bartimeu naquela hora, assim como a irmã Sueli falou aqui, que Deus revelou a ela o ministério de oração que estava orando lá embaixo. É interessante observar, querido, que no versículo 47, acompanha comigo na sua Bíblia, se você tiver caneta, aquela velha dica, dá uma riscadinha aí nessa expressão, ouvindo que era Jesus, circula ela.
Agora lá no versículo 48, o repreendiam para que se calasse. Quem foi que anunciou a chegada de Jesus? A multidão. Quem foi que repreendeu Bartimeu? A multidão. Entendeu, meu irmão? Vira para o irmão que está ao seu lado e fala: você entendeu? Você entendeu? Entendeu o que a irmã Sueli falou aqui na frente? Que a mesma multidão, ou seja, aqueles mesmos irmãos que estão anunciando, também são aqueles que estão repreendendo. Aqueles mesmos irmãos que deveriam estar proclamando a glória do Senhor na vida do outro, profetizando, abençoando, também são aqueles que repreendem. E repreendem com ira, repreendem com raiva, repreendem com rancor. Sendo que a palavra de Deus traz para as nossas vidas o passo a passo para uma reconciliação. Meu irmão, se você tem algo contra teu irmão, vai até ele e conversa com ele. Se ele te ouviu, ganhaste seu irmão. Se porém não ouviu, chama mais um, chama mais dois, chama mais três. Se ele não ouviu, chama os oficiais, conversa com ele. Se ele não ouviu, aí sim, disciplina. Porque aí sim, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Essa palavra, ela fala muito mais de disciplina do que de comunhão. E a gente, às vezes, está nesse meio de uma igreja que que anuncia que Jesus está indo, mas também está repreendendo aquele que está querendo ir. Aquele que está se aproximando do Senhor Jesus, que precisa se aproximar do Senhor Jesus. Muitos daqueles que anunciavam ao Senhor Jesus também o repreendia. Também na repreensão havia aquele entendimento aquela visão, aquele entendimento de descrença. E é interessante observar, querido, olha que interessante, porque lá no versículo 48, eles falam que esses que anunciavam lá no versículo 47 que Jesus estava vindo, e aí Bartimeu se põe a clamar, lá no versículo 48 diz que esses repreendiam para que ele se calasse. Você sabe o que é calar, irmão? Calar é não pronunciar palavra nenhuma. Deus é maravilhoso, né? Mas existem 2 coisas que dizem que dói demais no ser humano. É uma ordem para calar a boca e um tapa na cara. Dizem que são as 2 coisas que mais doem no ser humano. Diz que às vezes, se você for torturado, não dói tanto quanto um tapa na cara e quanto um calar a boca. Era isso que Bartimeu passava. Era isso que Bartimeu passava. Porque enquanto ele falava, enquanto ele clamava, aqueles que o deveriam apoiar, aqueles que deveriam levar ele até Jesus, falavam: cala a sua boca. É diferente de falar assim: fala baixo, calma, é diferente. Aquilo que aqueles irmãos faziam com Bartimeu era mais pura maldade. Ver um homem naquela condição, que tinha passado por tanta dor, tanta dificuldade, tanta perda, tanto desastre, saber da história daquele homem, muitos sabiam. Bartimeu era conhecido, todos conheciam Bartimeu. Flávio Joséfo fala isso. As pessoas que andavam ali em Jericó conheciam a história de Bartimeu, sabia de quem ele era filho, sabia da mocidade, sabia da infância, sabia das histórias de vida dele. E aquelas pessoas que, quando viram a possibilidade que Bartimeu fosse restaurado, mandaram ele calar a boca. É interessante observar isso, querido, porque quantas vezes o inferno fala isso para a gente: cala a tua boca. Para que você clama? Para que você pede? Para que você ora? Para que você perde seu tempo indo na oração? Por que você perde seu tempo indo no monte? Cala a tua boca está cheia de sujeira, a sua boca está cheia de corrupção, a sua boca está cheia de imundícia. O inferno joga isso. Assim como naquele momento, aquela multidão, ao invés de ajudar Bartimeu, preferiu mandar que ele calasse a boca. Meu irmão, pergunta para a pessoa que está ao seu lado: quantas vezes o inimigo tentou te calar?
Pergunta para ele: quantas vezes o inimigo tentou te calar? Quantas vezes o inimigo mandou você calar a boca? Quantas vezes o inimigo mandou você se omitir diante de algumas coisas que você sabe que são erradas? Quantas vezes o inimigo mandou com que nós nos omitíssemos diante de situações como essa que o ministério de oração viveu hoje antes do culto? Quantas vezes o inimigo falou: não fala nada não, fica na sua, não mexe com fulano, não mexe com a fulana, porque ele é bravo, porque ela é brava, porque ele é assim, porque ela é assado. E às vezes era aquele momento onde o Espírito Santo de Deus estava te impulsionando a levar a cura, a levar a restauração, a ajudar aquele irmão a enxergar que naquela situação Deus queria trazer restauração, Deus queria trazer a cura. E aí, com medo, a gente se cala, com medo do que vai vir e volta, com medo daquilo que pode, já diz, tudo que vai e volta. Fala: poxa, mas eu vou falar isso, ele não vai gostar, ela não vai gostar. Hoje, quando eu saí do gabinete do pastor Wilson de manhã, eu peguei uma pequena fala da irmã Sandra, que eu gostei muito na escola dominical. Ela falou que a gente precisa mesmo falar a verdade para as pessoas, para aqueles que estão ao nosso redor, mas falar com amor, igual a gente falou esses dias para trás. Falar com amor, falar num tom de conserto, falar num tom onde o nome do Senhor vai ser glorificado, não por minha causa, não por tua causa, mas porque o Senhor quer que na obra dele haja essa comunhão. E a irmã Sandra estava falando exatamente isso, né, irmã Vera? Como que é importante a gente de fato falar aquilo que vai trazer vida. Aqui eles mandaram calar. Meu irmão, quantas vezes o inimigo já tentou te calar? Dentro da sua casa, no seu ministério, no teu trabalho, na tua família, com os teus filhos, no teu casamento. Quantas vezes? Não fala não. Não fala não, que você vai arrumar problema. Não fala não porque você não tem telhado de vidro. Não fala não porque você também é errado. Aí você vai e se omite, sendo que Deus quer ministrar uma cura, uma restauração. E quantas formas, meus irmãos, o inimigo também vai estabelecendo esse tipo de mordaça, esse tipo de procedimento cristão, de se omitir, de calar, de não buscar diante de Deus primeiramente um conserto, para depois buscar um conserto com o seu próximo. Cala a sua boca. É isso que eles falaram para Bartimeu quando ele buscou essa restauração. Foi isso que a multidão falou para Bartimeu quando ele buscou a cura. Foi isso que a multidão falou para Bartimeu quando, naquele momento onde ele enxergou que ele poderia ser curado, a multidão veio e jogou um balde de água fria nele. Cala a tua boca, cala-te, fica quieto. E é interessante observar, meus irmãos, por isso que a gente precisa ter de fato a Bíblia como nosso livro de regra e prática. Porque no versículo 47, na continuação, diz assim: pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Olha que interessante, meus irmãos, eu amo esse texto, eu medito nesse texto constantemente. E a última vez que eu meditei, Deus me chamou a atenção para a diferença do primeiro pedido para o segundo pedido de Bartimeu. Porque no primeiro pedido ele fala assim: filho de Davi, tem? Muito bem, todos entenderam? Primeiro versículo, primeiro pedido ele fala: filho de Davi, tem compaixão de mim. Na sequência, presbítero Marcelo, depois que a multidão o repreende, e ele fala: não, eu não vou ser calado de novo, não. Eu já fui calado pelos romanos, já me bateram, já me humilharam, já arrancaram o meu olho, presbítero Marcelo, eu não vou ser calado de novo. E ainda mais agora que o filho de Davi está aqui, que pode curar, que pode me restaurar, eu não vou me calar. E aí ele clama, a palavra diz que ele clama, e clama, e clama, e clama mais alto ainda. Só que ele muda, ele fala: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso aqui é tremendo, rapaz, isso aqui é tremendo. Porque antes do povo começar a repreender Bartimeu, ele fala: tem compaixão de mim. E a palavra compaixão, eu dei uma pesquisada nela,
ela é a junção de duas palavras, é a união de duas palavras, é a palavra com a palavra patior, compatior, ou seja, a palavra cum quer dizer junto com, e a segunda palavra patior quer dizer sofrer ou aguentar o sofrimento. Quando Jesus vira e fala assim, filho de Davi, tem compaixão de mim, ele está falando assim, Jesus, fica comigo no meu sofrimento. Isso aqui é tremendo, meus irmãos. Rapaz, isso aqui faz uma diferença na nossa vida. Quando você fala assim, Jesus, tem compaixão de mim, como Bartimeu falou primeiro, Solange, ele falou assim, fica comigo no meu sofrimento, fica comigo na minha dor, fica comigo na minha angústia. Esse foi o primeiro clamor de Bartimeu, como se ele falasse, Jesus, filho de Davi, você pode ficar aqui e sofrer comigo? Você pode ficar aqui e me ajudar a aguentar esse sofrimento? E eu te pergunto, igreja, Jesus, filho de Davi, ele podia ficar ali compartilhando o sofrimento daquele homem? Podia. Ele podia permanecer, André, do lado daquele homem, vendo aquele sofrimento, aquela dor, cada dia? Podia. Mas aquele homem, ele vai num outro nível de confiança, ele vai num outro nível de autoridade, ele fala, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí eu fico até na dúvida aqui, porque logo no versículo 49, a primeira palavra diz, parou Jesus. Assim que ele clama, filho de Davi, tem misericórdia de mim, eu te pergunto, meus irmãos, minhas irmãs, você não acha que Jesus já não tinha ouvido ele falar, tem compaixão de mim? Já havia. E mesmo que não houvesse, o Senhor Jesus já sabia que havia um Bartimeu, cego, mendigo, jogado à beira da estrada, assim como ele conhece a minha, a tua história, meu irmão, ele já sabia. Mas na hora que Bartimeu muda o clamor dele e fala, e muda e fala, e para de falar, filho de Davi, fica aqui no meu sofrimento, compartilha do meu sofrimento, mas fala assim, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O Senhor para, João Marcelo, ele estava indo, ele para, opa, tem misericórdia, aí é comigo, porque compaixão, meu irmão, eu e você a gente pode ter. Você com certeza hoje tem compaixão de alguém, com certeza hoje você vive, convive ou participa do sofrimento de alguém, e você tem ajudado essa pessoa na dor dela, na angústia dela, na dificuldade dela, seja uma dor espiritual, seja uma dor financeira, seja familiar, seja existencial, você tem compaixão, eu tenho compaixão. Cada um de nós tem compaixão, mas quando ele muda e fala, filho de Davi, tem misericórdia de mim, o Senhor Jesus fala, agora chegou a hora. Porque a palavra misericórdia, meus irmãos, assim como a palavra compaixão, ela é carregada de significados. Mas no caso especial de Bartimeu, esses significados, eles são praticamente dois significados exclusivos. Um dos significados da palavra compaixão, da palavra misericórdia, é uma compaixão tão profunda, Raimundo, mas tão profunda, que é como se a pessoa falasse, Derlice, eu dou a minha vida por ele, eu dou a minha vida por ela, eu entendo, eu me dou. Eu sinto tanto a dor dessa pessoa, eu tenho tanta compaixão por aquilo que ela está vivendo, que eu dou a minha vida por ela. Te dou um exemplo. Pensa na pessoa que você mais ama neste mundo. Pensou? Rápido, né? Fácil. Se você vai ao médico, e o médico fala assim, é uma doença muito grave, é uma doença incurável, e só tem uma forma de você salvar essa pessoa que você ama muito, é tirar um órgão seu e colocar no corpo dela, é tirar um órgão seu, vital, e colocar no corpo dela. Você ama aquela pessoa, o que você fala na hora para o médico?
pode tirar. Você vira para o médico e fala assim: Deus, médico, pode tirar, pode marcar a cirurgia. Quer arrancar de uma vez? Porque essa pessoa que eu amo tanto, Senhor, essa pessoa que eu amo tanto, tanto, doutor, está no sofrimento, está na angústia, e eu dou aquilo que eu tenho de mais importante para restaurar a vida dele. Quando Bartimeu fala isso, meus irmãos, minhas irmãs, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele está falando exatamente isso para o Senhor Jesus. Senhor Jesus, só o Senhor pode renovar a minha vida, só o Senhor pode me dar uma nova vida. Essa compaixão tão grandiosa, mas tão tremenda que o Senhor tem por mim, sai do aspecto de compaixão e passa para a misericórdia. E só o Senhor pode me dar uma nova vida, só o Senhor pode me renovar a esperança, só o Senhor pode renovar aquilo que eu creio, só o Senhor pode renovar este homem. Jesus para. E na hora que ele para, é interessante, querido, que Jesus já para e fala: chama. A palavra fala no versículo 49, chamai-o, e chamaram. A palavra diz: chamaram então o cego, dizendo-lhe, e disse-lhe o Senhor Jesus: tem bom ânimo, levanta. A multidão fala: tem bom ânimo, levanta, ele te chama. É interessante como a multidão muda, né? É interessante. Interessante, meus irmãos, como nós mudamos o nosso humor, como nós mudamos a nossa atenção, como nós mudamos a nossa fala enquanto multidão. Prestou atenção nos 3 momentos da multidão? Você prestou atenção? Primeiro, André, a multidão anunciava, depois a multidão repreendia. Só que quando Jesus começa a operar na vida daquele homem, o que a multidão fala? Tem bom ânimo, ele te chama. A gente é muito ruim, meu irmão. A gente é muito ruim, minha irmã. E a gente às vezes só quer estar perto de alguém que Jesus está promovendo vitória na vida dele e na vida dela. A gente às vezes só quer estar perto daquela pessoa quando Jesus chama ela, Marcelo, e ela começa a ser alguém bem sucedido, e ela começa a ser alguém de notariedade, ela começa a ser alguém que se destaca na igreja. Meu irmão, minha irmã, em nome do Senhor Jesus, olha o grande erro que essa multidão cometeu. Primeiro vinha anunciando Jesus, ok, depois repreendia Bartimeu quando ele gritava a ponto de mandar ele se calar, e depois a mesma multidão fala: vai lá, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Nós não podemos ter essa incoerência nas nossas vidas, meus irmãos. A gente tem que ser constante, firmes e abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso galardão não é em vão. E a gente precisa, meus irmãos, ter sempre uma palavra de vitória, ter sempre uma palavra de determinação, uma palavra onde nós de fato possamos resplandecer toda a obra do Senhor na nossa vida. E quando eu falo de toda a obra, eu lembro da minha e da sua história. Eu lembro de onde eu vim, de onde você veio, das dificuldades que você passou, das dificuldades que você enfrenta hoje, das dificuldades que eu passei, das dificuldades que eu entendo, porque tudo isso está dentro da obra de Deus. E se nós formos igual a essa multidão, nós estaremos aqui embaixo, estaremos lá em cima, estaremos aqui embaixo. A gente vai oscilar a todo instante. O Senhor não tem isso para a igreja, meu irmão. O Senhor tem uma constância. O Senhor tem algo crescente, gradativo, para uma plenitude para nós buscarmos e vivermos na presença do Espírito Santo de Deus. Quando a gente olha, querido, Bartimeu falando: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ali ele estava falando: só ele pode me renovar, só ele pode renovar a minha vida, só ele pode renovar a minha história. Diante de tanto desastre, de tanta dor, de tanta perda, só o Senhor, só o filho de Davi pode me renovar. E ele fez isso, ele fez exatamente isso. Começou a clamar, começou a clamar, começou a clamar. Foi quando o Senhor Jesus chega, manda que o chamem. Versículo 50 diz: lançando de si a capa, levantando-se de um salto, foi ter com ele. Sabe o que o versículo 50 traz para a gente, meus irmãos?
confiança na palavra. O Senhor Jesus já tinha falado o que ele ia fazer com Bartimeu? Não. Ele só mandou chamar, Robin. Chama para mim. A capa para um mendigo era o que ele tinha de mais valioso. Era tudo que ele tinha. A capa era a sua vestimenta. A capa era a sua proteção do frio. A capa era o que mantinha ele aquecido nas madrugadas. Era tudo que ele tinha. Ele era mendigo, ele não tinha muita coisa. Ele não tinha quase nada. Mas a palavra diz que quando o Senhor chama ele, lançando de si a capa, levantou-se de um salto, prontidão, e foi ter com Jesus. Ele sabia, meus irmãos, que independente do que ocorresse, independente do que acontecesse, o Senhor Jesus já estava ele já estava com a vida nas mãos do Senhor Jesus. O Senhor Jesus já estava no controle da vida dele. E imagina, meus irmãos, minhas irmãs, esse momento, aonde depois de tanta dor, de tanta angústia, de tanto sofrimento, de tantas perdas, você ouve o Senhor Jesus falar no teu coração. Você ouve o Espírito Santo de Deus tocar no teu coração, tocar na sua vida e falar: vem, porque eu tenho algo para você. Ele vai, e quando ele chega, versículo 51 diz que perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Esse é um dos ensinamentos mais básicos desse texto, meu irmão. E foi feita essa pergunta esses dias para trás, exatamente na segunda-feira de oração, de restituição. O presbítero Márcio fez essa pergunta: se o Senhor virar para você agora, neste exato momento, e falar assim: que queres que eu te faça? Você já sabe? Sabe exatamente? Sabe exatamente? Já parou para pensar, já parou para meditar, já parou para refletir o que é mais importante na tua vida hoje, que só o Senhor Jesus pode fazer? Porque a pergunta, meu irmão, olha só, presta atenção na letra: que queres que eu te faça? Mas essa pergunta, ela tem uma outra conotação. Você está fazendo o que você pode fazer? Deu para entender, meu irmão? Porque a gente às vezes vai falar para o Senhor Jesus, Márcia, vai falar, Beth, para o Senhor Jesus, que a gente quer que Ele faça algo que nós podemos fazer. Você sabe o que você precisa, e o que você precisa é algo que você pode ou deve fazer, ou é algo que só o Senhor Jesus consegue fazer, que só o Senhor Jesus pode fazer. A gente precisa ter essa atenção, meus irmãos, minhas irmãs. E somente quem pode estabelecer essa convicção na nossa vida é o Espírito Santo de Deus, em oração, de joelhos dobrados, pedindo a Ele orientação sobre a nossa vida. E aí é interessante que ele fala: respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver, que eu tenha de volta a minha visão. Sabe, chefe, sabe, mestre, sabe, Rabi, filho de Davi, que todo esse desastre, toda essa perda, toda essa dor, tudo isso que me roubaram, a minha felicidade, filho de Davi, eu quero voltar a ver, eu quero tornar a ver, porque minhas noites são cruéis, porque meus dias são cinzentos, porque eu durmo e acordo com a dor do passado no meu coração. Eu me levanto, eu caminho, ou eu fico à beira da estrada com essa dor me mastigando. E o Senhor bem sabe, filho de Davi, que quando eu tornar a ver, não vai ser só uma imagem que vai ser restabelecida na minha vida, mas vai ser toda uma vida de fé, de confiança e de produtividade. Então ele fala: que eu torne a ver. O Senhor Jesus faz essa pergunta constantemente para mim e para você, sabia, varão? Sabia, minha irmã? O que queres que eu te faça?
E às vezes a resposta é errada. E por isso que ainda não aconteceu. A restauração que você está buscando está nas tuas mãos. O movimento que você quer viver como presbítero, já estou profetizando, o presbítero, diácono Adam falou aqui à frente, a questão do avivamento, está na tua mão, meu irmão, está na tua mão, minha irmã. E o Senhor constantemente, que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça? Só que quando nós nos afastamos dos propósitos de Deus, essa pergunta ela se torna muito ampla, muito vaga. A resposta para essa pergunta se torna com várias possibilidades. Aí você fala assim, espera aí que eu tenho que abrir meu celular para ver qual que é a minha prioridade. Meu irmão, se você não sabe qual é a tua prioridade, não adianta o Senhor Jesus te perguntar o que você quer que Ele te faça. Se você não sabe o que te dói mais hoje, o que precisa de um milagre do Senhor para ser resolvido, para ser restabelecido, não adianta o Espírito Santo de Deus te falar, te fazer essa pergunta, porque você ainda não tem a resposta. Mas quando você dobra teu joelho, quando você busca o Pai em oração, quando você se derrama diante da presença do Senhor, meu irmão, tudo se torna mais claro. Porque o Espírito Santo de Deus, ele é claro, ele é objetivo, ele traz verdade, ele traz clareza, ele traz objetividade para a vida daquele que busca a presença dEle. E é interessante observar que quando você não sabe aquilo que é importante na tua vida, é porque você ainda não está orando por isso. E se você não está orando por isso, meu irmão, você não vai clamar. É assim, Deise. Porque só clama aquele que tem vida de oração. Só suplica, só entende o que é súplica aquele que tem vida de oração. Quando nós começamos a orar, a buscar, as reuniões de oração ficando cheias, as reuniões de oração sendo movimentadas, e a gente vendo o Senhor trazendo prodígios, milagres, a ação do Espírito Santo de Deus na minha e na sua vida, na vida da igreja, meu irmão, minha irmã, oh, aleluia. Aí nós começamos a clamar, Vera, aí nós começamos a recobrar aquelas conversas, aquele tempo, onde a cadeira de roda era deixada do lado, onde a muleta era deixada de lado, aonde Deus cura, onde Deus estabelece a vontade dEle, meu irmão, minha irmã. Começa a orar, o clamor de Bartimeu é porque aquele homem já vivia em oração, e quando ele vê Jesus, ele fala, opa, agora é hora de clamar, agora é hora de abrir o meu peito, é hora de abrir a minha voz e clamar, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, no versículo 52, lhe disse, vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Para encerrar, que não dá mais tempo de falar mais, olha o que foi que Jesus fala para aquele homem. Regina, vai, presta atenção, a tua fé te salvou. A pergunta, Deinha, ele foi? Não, ele não foi, ele seguiu. Entende o que é isso, meu irmão? Entende o que é isso, meu irmão? É gratidão, sabe? É gratidão, é olhar e falar assim, meu Deus, os romanos chegaram, mataram meu pai, roubaram todos os bens, destruíram minha família, destruíram meus sonhos, e por anos e anos e anos e anos eu estou aqui, à beira do caminho, cego, sem esperança, jogado às traças, em trevas, desesperançado, pobre, cego e nu. Mas agora o Filho de Davi vem e me restaura, vem e traz uma novidade de vida para mim. Eu não posso simplesmente ir, eu não posso simplesmente seguir o meu caminho, eu não posso simplesmente viver conforme a minha vontade, eu não posso simplesmente viver conforme os meus anseios, conforme os meus desejos. Eu preciso seguir, eu preciso prosseguir,
na presença do meu Deus. Quantas vezes, meus irmãos, minhas irmãs, nós somos ingratos, né? Quantas vezes a gente ora, a gente clama, a gente pede, a gente conquista, e quando conquista, é ruim isso, porque quando conquista, e ao invés de agradecer a Deus e seguir os passos do Senhor Jesus, meu irmão, eu quero botar uma grande interrogação na sua cabeça nessa noite, porque provavelmente não foi Deus que te deu, tá? E se deu, foi por misericórdia, porque Ele sabia que quando você ganhasse, quando eu ganhasse, ao invés de continuar seguindo Ele, a gente ia buscar um outro caminho. Você acha que Deus vai te dar alguma coisa que vai te afastar da presença dEle, meu irmão? Vira para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: você acha mesmo que Deus vai te dar um carro que você, ao invés de usar o seu carro para vir para a igreja, vai te afastar da igreja? Você acha que Deus vai te dar uma casa em algum lugar que, ao invés de você estar presente, trabalhando na obra, na seara do Senhor, você vai amar mais essa casa do que a obra? Só que quando a gente fala de carro, meu irmão, quando a gente fala de casa e de bens materiais, é uma coisa. Mas lembra da pessoa que você lembrou lá atrás, quando eu falei, lembra alguém que você ama muito? Cuidado, meu irmão, cuidado, meu irmão. Porque até mesmo essa pessoa que você ama muito, se você colocá-la antes de Deus, Deus pode muitas vezes inverter a conversa. A gente está estudando sobre idolatria na escola dominical. A gente estava estudando sobre idolatria e como a idolatria pode ser camuflada. Como nós, cristãos protestantes, podemos idolatrar muitas coisas. Está nos afastando do caminho do Senhor, ao invés de seguir o caminho do Senhor. Fala assim: Deus, eu tenho a sua promessa, Deus. Eu tenho a garantia, Deus, de que a tua promessa é viva na minha vida. E em nome do Senhor Jesus, ela vai me fazer prosseguir para a glória do Senhor. Presbítero Marcelo, ora pela gente, ora pela nossa igreja, ora pelas famílias, ora para que no nome do Senhor Jesus e para a glória do Senhor Jesus, a história de Bartimeu se repita na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Deus, a sua palavra, ela é fiel, a sua palavra é verdadeira. A tua palavra, ó Deus, ela não mudou, Senhor. A sua palavra é a mesma ontem, hoje e será eternamente. Assim como o Senhor fez lá com Bartimeu, Senhor. Aqui tem vidas aqui tem sonhos que foram interrompidos, sonhos que foram paralisados, ó Deus. O mundo colocou situações que não ia adiante, que não ia conseguir. Mas o Senhor chegou, Senhor. O Senhor chegou para mudar o resultado. O Senhor chegou para mudar a história. O Senhor chegou para trazer a vitória. O Senhor chegou para trazer o milagre, porque o Senhor está vivo. E a sua palavra não mudou, Deus. E nós cremos nisso. E nós estamos aqui, ó Pai, confiando na tua palavra, confiando na tua promessa, que dias melhores virão para aqueles que estiverem em Cristo Jesus. Do Senhor vem a última palavra, Deus. E é nessa palavra que nós nos alegramos. É nessa palavra, Senhor, que nós confiamos. E nós sabemos, ó Pai, que para o Senhor não há impossível. Não existe, ó Pai, na sua agenda, no seu calendário, algo que o Senhor não possa fazer para nossas vidas. Não existe, ó Pai, na tua boca, eu não posso, eu não confio, eu não consigo, não existe, Senhor. Mas nós estamos aqui debaixo da tua palavra. Nós estamos aqui debaixo da tua promessa. Porque sabemos, ó Pai, sabemos, Senhor, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Que possamos sair daqui nesta noite com essa segurança. Que possamos sair daqui dessa noite com essa certeza. Que o Senhor é aquele que tem a resposta. O Senhor é aquele que tem a última palavra. E essa última palavra, o homem não pode tirar. Aquilo que o Senhor te prometeu, aquilo que o Senhor falou na sua vida, lá atrás, no passado,
Ele é o suficiente para trazer a realidade ainda hoje, ainda nesta noite. Ele é o suficiente para mudar e te trazer a resposta que há tempo você vem esperando. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Em nome de Jesus, não deixe de clamar, não deixe que a sua fé, que a sua esperança morra, mas que a cada dia você seja alimentado pelo poder sobrenatural do Senhor, para ver chegar na sua casa, na sua família, no seu casamento, no seu relacionamento, lá na sua profissão, a vitória do Senhor, alcançando cada um dos seus sonhos, cada um dos seus projetos, no nome de Jesus. Amém e amém.